Graças a paz, irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício. Para quem me conhece, eu também me chamo Fabrício. Ah, eu tenho 18 anos. Eu sou crente há mais ou menos 3 anos. Agora, em novembro, faz 3 anos certinho que eu me batizei. Eu vou, assim como meus irmãos compartilharam, eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho também. Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, a minha mãe. Eu nunca conheci meu pai, né? Eu fui alguém que. Minha família foi uma família pobre, uma família que passava por muita dificuldade, mas eu nunca conheci meu pai. E um dia eu tô jogando bola na rua assim, e chega um cara na frente de casa, bate palma. E 9 anos não, perdão. Acho que eu devia ter uns 7 para 8. E eu fiquei olhando assim, eu falei, bah, vou lá atender. Eu falei assim, opa, não tem ninguém em casa. A moça que mora aí foi trabalhar, minha mãe. Eu lembro que o cara, ele olhou pra mim, me pegou no colo, me abraçou e falou, filho, eu lembro que eu bati na mão dele, assim, eu falei, me solta. Ele falou assim, tu não tá lembrando de mim? Meu pai, ele me abandonou mais ou menos, eu tinha 1 ano e 6 meses. E eu falei assim, não, nunca vi tu na vida, nem te conheço. Aí ele falou assim, eu sou teu pai. Aí eu lembro que eu comecei a rir, né? Eu falei, não, 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 eu não tenho pai. Meu pai foi o cara que me abandonou, então meu pai é minha mãe. Eu lembro que eu falei pra ele, né? Ele falou assim, não, vem aqui comigo, eu vou te contar. A gente sentou na calçada, a gente começou a conversar. E eu lembro que eu falei assim, caraca, eu tenho um pai. Eu lembro que a minha mãe, ela chegou, ela trabalhava em lancheria durante o dia. E eu lembro que ela desceu do Uber, ela olhou pra mim e falou assim, sai do lado desse cara agora. Eu lembro que ela abriu o portão, me pegou pela mão, me arrastou pra dentro de casa, ele veio logo de atrás. Falei, mãe, é verdade que aquele ali é meu pai? Ela falou assim, não, tu não tem pai. Me trancou dentro do meu quarto. E eu lembro que aquele homem e ela começaram a discutir na sala. E dava pra ouvir a voz deles. E ela falava assim, tu abandonou ele durante 8 anos e agora tu volta. Ele falou, eu quero assumir minha responsabilidade, pai. Eu lembro que eles brigaram, se xingaram. Aí eu lembro que ela olhou e falou assim, então tá, eu vou deixar tu participar da vida dele. Aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, com 7, 8 anos, eu falei, agora eu tenho um pai. E eu lembro que nossa, fiquei muito feliz mesmo. Eu lembro que eu saí do quarto, a gente foi para uma lancheria, a gente comeu, e ele trabalhava de caminhoneiro, então tinha meses que ele ia trabalhar e demorava para vir. Ele falou assim, ó, por conta do meu serviço, a cada 15 dias eu venho te visitar. E no mês era em torno de 4, 2 visitas. E eu estava acostumado com ele todo mês, ele me visitar 4 vezes no mês. Eu lembro que se passou um mês, se passou 2 meses, se passou 3 meses, eu ficava feliz. Cheguei nos meus colegas da escola, eu falava assim, ó, agora eu tenho um pai. Todo mundo da minha sala tinha pai, menos eu. Eu falava, ó, agora eu tenho um pai. Falava assim pra eles. E eu lembro que se passou um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No sexto mês, de 4 vezes, ele ia me visitar 2. No sétimo mês, de 2 vezes, ele me visitava uma. Aí eu lembro que se passou um tempo depois, ele ainda continuou me visitando uma vez ao mês. E eu falava assim, não, é o trabalho dele, né? Não vou fazer o cara perder o emprego só porque agora ele sabe ter um filho, então vou deixar. E eu lembro que eu nunca tive festa de aniversário, né? Minha família era pobre, então a gente não tinha condições de fazer festa para cada filho. E eu lembro que foi a minha primeira festa de aniversário, com 9 anos. E essa primeira festa de aniversário ia ser a primeira junto com o meu pai. Eu lembro que, nossa, a gente começou, minha mãe, eu lembro que uns 2 dias antes, minha mãe ficou até umas 3, 4 horas da manhã fazendo bolo e fazendo salgado. E eu lembro que ela falou assim, Fabrício, eu falei assim, a senhora quer ajuda? Ela falou, não, não, vai ser a tua festa, então eu não quero que tu me ajude. Eu lembro que eu não fui dormir, eu fiquei cuidando para ver se ela ia precisar de alguma coisa. Ela foi dormir em torno de umas 3 da manhã fazendo salgado. E eu falei assim, ó, ele vai vir hoje? Porque ele tinha me prometido, ele falou assim, ó, eu vou vir na tua festa de aniversário. Eu falei, pá, que legal. E eu lembro que a festa começava às 10, e foi meio-dia, e foi 1 da tarde, e foi 2 da tarde, e foi 3, e foi 4, e foi 7 da noite, e foi 8, e foi 9. Eu lembro que quando chegou meia-noite, todo mundo foi embora, minha mãe, ela olhou pra mim assim e falou, tu não vai comer teu bolo? Eu falei, não, eu vou comer quando ele chegar. Eu lembro que eu sentei na mesa, botei um pratinho pra mim, e botei um pratinho pra ele. E eu lembro que era 3 da manhã, ela levantou da cama dela, ela me olhou e falou assim, Fabrício, teu pai não vem. Eu falei, pai? Não conheço.
Eu lembro que ela falou, come o bolo. Eu lembro que foi a primeira... Eu nunca respondi a minha mãe até ali. Foi a primeira vez. Eu levantei da mesa, eu peguei os 2 pratinhos de bolo e joguei na parede. Eu falei assim, a partir de hoje, eu nunca conheci meu pai. E ela falou assim, eu lembro que a minha avó, ela morava com a gente, a minha avó falou assim, santo Deus. Eu falei, não quero saber de Deus também. Deus não existe. E se ele existir, eu odeio ele. Porque um Deus que é Deus não faz isso, não deixa isso acontecer. E eu lembro que com 9 anos, eu fui pro meu quarto e falei assim, eu vou começar a ser um menino rebelde. Eu falei, não, vou fazer diferente. Todos os que eu conheço que não têm pai são rebeldes. E eu vou ser o educado da família. Eu vou ser diferente. Eu lembro que eu comecei a tirar boas notas, eu ia e eu falava assim, essas boas notas vão chamar a atenção da minha família. E a minha família não dava bola pra mim. E eu ficava assim, pra que isso? Eu lembro que se passou um tempo e aquela amargura e todo aquele ódio, ele foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Eu fui ficando alguém rancoroso, eu fui ficando alguém... Meu avô, ele sempre me ensinou a ser orgulhoso. Homem não precisa, homem não chora, homem não precisa de ajuda. Homem só trabalha. Eu lembro que com 10, 12 anos, mais ou menos, a minha casa ficou numa escassez assim que a gente ficou o mês todo comendo só bolinho em água. Só bolinho em água. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13, eu falei assim, eu vou lá na obra da esquina. Eu lembro que eu fui lá na obra da esquina, eu falei assim, minha família está passando por dificuldade, o senhor tem um serviço aí pelo menos para mim varrer o chão? Ele falou, tenho. Eu lembro que a minha mãe, a partir dali, ela nunca deu bola para mim. Assim, nunca me valorizou como criança, por assim dizer. E eu lembro que se passou e eu cheguei em casa e aquela foi a primeira noite, talvez uma das únicas noites, que eu lembro que ela me tratou como filho. Eu lembro que eu cheguei, fiz comida, arrumei a casa, cheguei do serviço, ela chegou cansada também. E eu lembro que naquele dia tinha culto na igreja que ela ia. E a minha mãe, quem conhece, ela é alguém assim. Uma hora ela é de religião da Umbanda e outra hora ela é da igreja. Então ela estava naquele meio termo. E eu lembro que ela foi no culto e lotado assim, a pregadora, ela falou, o menino que está sentado no chão lá no fundo, eu quero que ele levante. Eu era a única criança na igreja, era eu e meu irmão. E meu irmão estava em pé. Eu falei assim, então sou eu. Eu lembro que eu levantei, eu fiquei olhando assim, todo mundo abriu assim, e ela veio na minha direção, ela falou, tu vai ser um grande homem de Deus. Eu lembro que eu não falei nada, tinha muita gente, né? Eu só balançava a cabeça assim, E eu lembro que ela foi jantar lá em casa, e aquela amargura, aquele ódio tudo ficou crescendo dentro de mim enquanto ela estava lá. Eu lembro que ela teve uma hora que ela olhou e falou assim para minha mãe, Deus é um Deus de família, Deus é um pai. Eu olhei para ela e falei, não, se Deus é um Deus de família, eu não quero ser parte desse Deus, porque a minha família não dá bola para mim. Se Deus é um Deus de pai, então eu não quero Deus, porque nem pai eu tenho. Não quero, eu odeio esse teu Deus. Eu lembro que eu levantei e a minha mãe, toda vez que eu respondia alguma visita, minha mãe me batia na frente ou depois que a visita ia embora. E eu lembro que ela ficou me olhando assim com uma cara, tipo, não sabia o que fazer. Eu falei assim, eu lembro que eu apontei o dedo na cara da mulher e falei assim, esse teu Deus, que se exploda. Eu odeio esse teu Deus. Eu odeio esse tal de Jesus Cristo. Eu odeio esse tal de igreja. Eu não quero. Porque um Deus que permite que uma criança de 9 anos sofra, que seu pai rejeite ele, ficar acordado até 2, 3 da manhã esperando que ele venha e... Se Deus é pai assim, eu não quero pai. Eu não quero Deus. Eu lembro que a mulher, ela encheu o olho dela, ela falou, filho, eu sei que tu tem ódio. Eu falei, não, tu não sabe o que se passa dentro de mim. Tu não me conhece. Eu lembro que eu levantei da mesa, joguei a cadeira assim pro lado e fui pro meu quarto. E a partir dali, escondido, eu comecei a usar droga, eu comecei em festa, eu comecei a ficar com algumas gurias e eu ia e usava maconha, cocaína, usava bebida. E chegou um tempo que eu falei assim, isso aqui não me satisfaz. Eu quero algo. Foi onde eu entrei na depressão. E na depressão, eu não gostava de me cortar nos braços, porque eu achava que era fraco demais. Eu falava, se eu tenho depressão, eu vou sofrer sozinho. Então, eu chegava em casa, eu lembro que eu tenho, embaixo do meu pé direito, eu tenho marcas de corte. Eu lembro que eu cheguei em casa, depois da escola, eu tirei o tênis no banheiro, e eu lembro que eu comecei com uma navalha a cortar todo o meu peito do pé e meu garrão embaixo. Eu lembro que toda vez que eu caminhava, eu sentia aquela dor. E tudo aquilo que eu passei até ali começou a me lembrar.
Toda vez que eu pisava, eu lembrava da ausência do meu pai. Toda vez que eu pisava, eu lembrava que a minha mãe, ela olhou para mim e falou assim, tu é um inútil na minha vida, tu só me atrapalha. Toda vez que eu pisava, eu lembrava da morte do meu avô, que todo mundo olhou para mim e falou assim, teu avô ter morrido foi culpa tua. Toda vez. Toda vez que eu pisava, eu sentia aquela dor. Até que um dia, a Raíssa e o irmão dela, o Natan, jogando bola na rua, assim, ela falou assim, ô, vamos na célula hoje? Eu falei, o que é isso? Eu ia entrar na casa de Umbanda 2 semanas depois. Ela falou, vamos? Eu falei, o que é isso? Ela, a igreja. Eu falei, não, não quero. Não quero. Se o Cauã quiser, ele vai. Só que tinha um porém. Onde o Cauã ia, eu tinha que estar junto. Eu era quem cuidava ele. E não mudou muita coisa hoje. Mas aonde o Cauã ia, eu tinha que estar junto para cuidar ele. E eu lembro que minha mãe deixou a gente ir, a gente foi, a célula aconteceu. E na célula, eu senti algo que eu não sentia há muito tempo. Como se aquela criança de 8 anos que foi abraçada a primeira vez com o pai, foi abraçada na célula. E eu falei assim, o que foi isso? Parece que eu tô lembrando que o meu pai me abraçou. Eu lembro que o Nicolas Pinzon, ele falou assim, isso é Deus. Eu falei, o que ele vai fazer? Ele vai me abandonar daqui a 1 ano, que nem meu pai fez? Eu lembro que todo mundo olhou pra mim e eu falei assim, foi bênção, foi legal, mas eu não quero mais sentir isso. Demorou tempo pra me sentir, não quero mais sentir. Eu lembro que eu fui pra casa e uns meses depois tinha um encontro com Deus. E eles falavam, vamos na célula, vamos no encontro com Deus, vai ser legal, tu vai ter uma experiência com Deus, Deus é um pai. Eu falei, não interessa, tu não entendeu que eu odeio teu Deus? Eu tô aqui porque eu tenho que cuidar do meu irmão, mas eu odeio teu Deus. Eu odeio esse lance de igreja, esse lance de pastor, cuidar, esse lance de líder, se cuidar, eu odeio, não quero. Eu odeio Jesus. E eu lembro que o Natan, ele levantou e falou assim, se tu ir e tu não sentir nada, eu vou embora da igreja, eu vou embora de tudo. Eu lembro que eu olhei pra ele e comecei a rir, eu falei, cara, tu já tem uma vida aqui, é um preço bem alto a se pagar. E ele falou assim, eu tô disposto. Eu lembro que ele olhou e ele falou assim, e os pessoal daqui que abre a casa pra célula também saem da liderança. Eu lembro que na época era a Jana, né? Ela olhou pra ele assim, saio? Daí ele falou, sai. Daí ela olhou pra mim e falou, eu saio também. Eu lembro que todo mundo entrou no consenso. Eu falei assim, eu vou ir então. Eu vou ir porque eu quero que todos vocês saiam da vida da igreja. E eu cheguei, eu falei assim, se eu vou ir e eles estão arriscando isso, pelo menos eu vou arriscar ir de coração aberto. Eu fui. A primeira palavra, não gostei. A segunda palavra eu também não gostei. E foi. Só que, assim como o Gerson, teve uma palavra que foi a que mais me tocou. Cura da alma. Eu lembro que até então, quando meu pai me abandonou, eu falei assim, eu nunca mais quero ver esse homem na minha frente. Eu nunca mais quero saber de pai. Se esse cara aparecer na minha frente, eu sou capaz de dar uma facada nele. Se esse cara aparecer na minha frente, eu sou capaz de dar um tiro nele. E eu lembro que no meio do encontro, o meu anjo da guarda era o Eric Lian. Ele veio e me abraçou e falou, mano, tu tem alguém para perdoar? Quem estava pregando essa palavra era o obreiro Evano. E eu lembro que o Eric Lian, ele veio e me abraçou e falou assim, mano, tem alguém para perdoar? Eu falei, não. Não tem. Mano, mas o lance do teu pai, eu falei, não tenho. Tu não entendeu? Não tem. Aí eu lembro que ele olhou e falou assim, tá bom? Eu lembro que ele saiu, o obreiro Evando olhou pra mim, me abraçou. Ele falou assim, mano, Deus te ama. Ele não vai ser aquele pai que foge. Só que alguns 2 dias antes, eu me tranquei no banheiro, eu tentei me matar, e eu falei assim, eu vou ir. E eu quero que alguém chegue no meu ouvido, me abrace, chegue no meu ouvido e fale assim, eu sou teu pai. Assim como Jesus, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes na célula, assim como Jesus falou para Natanael que viu ele debaixo da figueira. E adivinha, o obreiro Evandro chegou, me abraçou, foi no meu ouvido e falou assim, filho, eu sou teu pai, eu te vi debaixo da figueira. E eu lembro que eu comecei a chorar, foi a primeira vez, assim, no encontro com Deus, depois de algumas palavras, que eu comecei a chorar, eu falei, que é isso? E eu lembro que eu abri meu coração por completo. E eu comecei a ver que Deus me cuidou em toda a minha vida, nos mínimos detalhes. Sabe, eu não falei 10% aqui do que eu vivi. E olha que eu só tenho 18 anos. Mas, assim, Deus é um Deus de amor.
Eu era alguém muito rancoroso. Eu era alguém muito fechado. Hoje, se você me vê, a maioria das vezes que você me vê pelos cantos com os irmãos, eu tô lá brincando, eu tô lá rindo, porque eu não era assim. E a igreja me fez ser o homem que eu sou hoje. Sabe, eu quero dizer pra você, quando eu converti, passou algum tempo, no começo do ano, minha mãe me mandou embora de casa. Ela falou assim, ou tu vive a igreja ou tu vai embora. Eu falei, então vou viver a igreja. Porque foi a igreja que me pediu, foi Jesus que impediu que eu não morresse. E hoje eu sou líder de célula, eu liderava uma célula no Guajuvira, a gente está multiplicando, agora eu lidero uma aqui na Matias. E assim, eu quero dizer para você, foi a melhor escolha da minha vida. Sabe, dia 2 agora vai ter um encontro com Deus. Você que ainda não passou, eu deixo aqui o convite. Vá, porque vai ser a maior experiência da sua vida. Vai ser a melhor coisa a se fazer. Sabe, Deus, Ele ama você. Jesus se entregou numa cruz para nos perdoar. Jesus ama você. E esse foi o meu testemunho. Eu queria chamar o pastor Juan aqui.